Boa noite, bem-vindos ao Evangelho de hoje. Quero agradecer a presença de todos, especialmente dos nossos mentores espirituais que nos acompanharam durante toda essa semana, nos abençoando, nos guiando, nos ajudando. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja. Vamos fazer a leitura do Evangelho, conforme a orientação do nosso Senhor Jesus Cristo, que vem através dessa palavra nos auxiliar a evoluir, a nos tornarmos pessoas melhores, para que possamos levar essa semana com mais leveza. O suicídio e a loucura. A calma e a resignação, auridas na maneira de encarar a vida terrestre e na fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura são devidos à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar. Se, pois, pela maneira que o Espiritismo faz encarar as coisas deste mundo, ele recebe com indiferença, com alegria mesmo, ao revés e as decepções que os desesperariam em outras circunstâncias. É evidente que essa força, que o coloca acima dos acontecimentos, preserva a sua razão dos abalos que, sem ela, o sacudiriam. Ocorre o mesmo com o suicídio. Excluídos aqueles que se efetuam no estado de embriaguez e de loucura, o que podemos chamar inconscientes, é certo que, quaisquer que sejam os motivos particulares, tem sempre por causa um descontentamento. Ora, aquele que está certo de não ser infeliz senão por um dia e de serem melhores os dias seguintes, tem facilmente paciência. Ele só se desespera se não vê termos para seu sofrimento, que é, pois, a vida humana em relação à eternidade, senão bem menos que um dia. Mas para aquele que não crê na eternidade, que crê que tudo nele se acaba com a vida, se está oprimido pelo desgosto e pelo infortúnio. Não vê seu termo senão na morte. Não esperando nada, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar suas misérias pelo suicídio. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores excitantes ao suicídio. Elas dão a covardia moral. Quando se vêem homens de ciência se apoiarem sobre a autoridade do seu saber para procurarem provar aos seus ouvintes ou aos seus leitores que eles nada têm a esperar depois da morte, não os conduzem a essa consequência de que, se são infelizes, nada tem melhor a fazer do que se matar? Que lhes poderiam dizer para disso desviá-los? Que compensação poderiam lhe oferecer? Que esperança poderiam lhes dar? Nenhuma coisa senão o nada. De onde é preciso concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale nele cair imediatamente que mais tarde, e assim sofrer por menos tempo. A propagação das ideias materialistas é, pois, o veneno que inocula em um grande número de pessoas o pensamento do suicídio.
e aqueles que se fazem seus apóstolos assumem sobre si uma terrível responsabilidade. Com o Espiritismo, não sendo mais permitida a dúvida, o aspecto da vida muda. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente além do túmulo, mas em outras condições, dai a paciência e a resignação que o afastam naturalmente do pensamento do suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral. O Espiritismo tem, ainda, sob esse aspecto, um outro resultado também positivo, e talvez mais determinante. Ele nos mostra os próprios suicidas vindo revelar sua posição infeliz e provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem abreviar a sua vida. Há entre os suicidas aqueles cujo sofrimento, por não ser senão temporário ao invés de eterno, não é menos terrível, e de natureza a dar o que pensar a qualquer que fosse tentado a partir daqui antes da ordem de Deus. O espírita tem, pois, para contrabalançar a ideia do suicídio, vários motivos. A certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será tanto mais feliz quanto tenha sido mais infeliz e mais resignado na terra. A certeza de que, abreviando sua vida, alcança um resultado justamente contrário ao que se espera, que se livra de um mal para chegar a um pior, mais longe e mais terrível. Que se engana, se crê em se matando, ir mais depressa para o céu. Que o suicídio é um obstáculo para que ele se reúna, no outro mundo, aos objetos das suas afeições que esperava ali reencontrar. De onde a consequência de que o suicídio, não lhe dando senão decepções, está contra os seus próprios interesses. Igualmente, o número de suicídios impedidos pelo Espiritismo é considerável, e pode-se disso concluir que, quando todo mundo for espírita, não haverá mais suicídios conscientes. Comparando-se, pois, os resultados das doutrinas materialistas e espírita sob o único ponto de vista do suicídio, vemos que a lógica de uma a ele conduz, enquanto que a lógica da outra dele desvia, o que está confirmado pela experiência. Quer colocar alguma coisa? Mas o que você entendeu? Não, eu entendi basicamente o que é real, né? Que às vezes a gente tá aqui com o peso da vida aqui, achando que tirando a vida aqui, tu vai correndo lá pra um paraíso melhor. Negativo. Não vai. Então, eu acho que é realmente como falou aí no final, que se todo mundo tivesse o conhecimento, né, do espiritismo, o conhecimento do que é depois da morte, se tivesse convicção daquilo, talvez ninguém o faria. De como funciona, De né? como funciona, porque eu acho que todo mundo que pensa em se suicidar tivesse pelo menos a oportunidade de um conhecimento, 10 minutos da palavra, eu acho que não faria. Porque eu acho que basicamente o que a pessoa tenta fazer realmente é tirar o peso daqui. Mas não sabe ela que ela é obrigada a carregar a cruz que está aqui. E é maior. Sim. Não, o suicídio ele não é o caminho para as pessoas buscar o alívio. O alívio vem da nossa resignação, da nossa procura em Deus e procurar levar a vida de uma forma mais leve, não carregando, fazendo dos problemas um refúgio para o suicídio, achando que aquilo ali vai aliviar a nossa dor, a nossa descrença. Eu acho que é basicamente isso. E uma coisa importante que eles falam no Evangelho é que as pessoas que acreditam que porque às vezes tem pessoas que têm religião, né, que praticam uma certa religião. Só que aí a religião diz assim para eles: quando morrer tudo acaba, né? Então, se você tem a consciência de que quando morrer tudo acaba, o seu sofrimento também vai acabar. Sim.
E se você tá sofrendo e você quer que isso acabe, então por que eu vou esperar morrer se eu quero que acabe agora e quando eu morrer tudo vai acabar? Então eu já vou acabar logo com esse problema. A pessoa acaba distorcendo, na verdade, né? Achando que a morte é a solução, né? Porque, na verdade, a outra religião prega o quê? Que após a morte tu vai pro paraíso, tu vai ter o descanso eterno, lá tu não vai sofrer. Ou vai pro inferno. Lá tu vai Paga morrer, mais, hein? né? E essa não é a solução. E que tem que entender que, pela visão do espiritismo, se você abreviar a sua vida, você só vai acumular mais problema. Mais dívida. Ou seja, você não vai conseguir fugir de nada, você não vai conseguir resolver nada, você só vai piorar a situação para o seu lado. Porque se hoje você está passando por dificuldade, é porque em algum momento você plantou isso, seja nessa ou em outra vida. Então, passe pelo seu sofrimento, passe pela sua dor, porque ela vai acabar. Agora, mas ela vai acabar no tempo certo, na hora certa. Procure forças para passar por cima disso em Deus, nas pessoas que você ama, que estão vivas ou que já desencarnaram. Porque pensar, às vezes um órfão pensa assim, meu pai já morreu, minha mãe já morreu, eu não tenho ninguém, então eu vou morrer para poder me juntar a eles. E não é assim que funciona, porque se você fizer isso, você vai para um outro lugar, que ele vai ser mais longe deles ainda, você vai acumular mais problema, vai passar por mais dificuldade, e as chances de você se reencontrar com ele diminui cada vez mais. Então, é difícil muitas vezes estar aqui, sermos humanos encarnados é difícil, mas a gente está aqui exatamente para isso. Porque a dificuldade é que faz a gente crescer, é que faz a gente se tornar pessoas melhores. Então, se você pensa que a sua dificuldade, a sua dor e o seu sofrimento são degraus que você sobe para mais perto de Deus, porque você chega mais perto de quitar as suas dívidas, mais perto de ser uma pessoa melhor, para chegar mais perto de Deus, você vai receber essas dificuldades como coisas boas. Aí o sofrimento vai deixar de ser um sofrimento. Porque o sofrimento nada mais é do que a forma com que você vê ele. É lógico, a gente não tá falando de dor física. Porque a dor física é uma dor física e pronto, acabou. Não tem como você discutir isso. Mas são as dificuldades psicológicas, né? As dificuldades que não são dores físicas. Que muitas vezes doem, que parece que é uma dor física. Né? Parece que é físico, parece que chega a doer na carne, mas não é. É tudo uma questão de ponto de vista. Eu tô com dificuldade financeira. Se eu pensar que a minha dificuldade financeira é um preparo que Deus colocou na minha vida para que eu possa ser mais grata, para que eu possa ser uma pessoa melhor, para lá na frente eu receber mais do que eu tenho agora, eu vou ver isso como uma bênção e não como uma coisa ruim. E isso se aplica a tudo. É tudo uma questão de ponto de vista. Tudo tem o lado bom e o lado ruim. E só quem pode mudar a forma de ver as coisas somos nós. Ninguém vai chegar, nem Deus pode chegar dentro da gente e virar um botãozinho. Não é assim que funciona. Tem que mudar dentro da gente. Então, às vezes, a gente tem que pensar assim. É uma viagem, é como se você tivesse ido fazer uma viagem com data certa para voltar. Você não pode voltar antes. Mesmo que você esteja sem dinheiro, mesmo que você esteja passando frio, fome, dificuldade, você não pode voltar antes, porque a sua passagem está marcada para aquele dia. E você não pode mudar. Então você tem que ficar onde você tá até o dia da sua passagem para você poder voltar para casa. Só que você sabe que uma hora você vai voltar. Uma hora você vai voltar, você não vai ficar lá para sempre. Então aguenta. Aí eu tô com frio, mas vai passar. Uma hora eu vou voltar pra casa. Pensa, aí o que a gente começa a pensar? A gente começa a pensar na cama da gente, no chuveiro da gente, no banheiro da gente, nas pessoas da gente que estão esperando lá em casa. Isso conforta. Então, tenta pensar nisso do outro lado. Pensa lá, meu pai tá lá, minha mãe tá lá, eles estão me esperando de braços abertos. Então eu vou dar o meu melhor aqui, eu vou tentar ser o melhor que eu puder, pra poder, quando eu chegar lá, eles terem orgulho de mim. Eles poderem me abraçar e falar, sentir sua falta. Porque se você desviar o caminho, o que vai acontecer? Você vai parar num outro lugar que não é em casa.
Então não desvia. Se concentra, eu quero voltar para casa, então eu vou fazer o meu melhor, eu vou aguentar o máximo que... vou aguentar tudo que eu tiver que passar, porque uma hora eu vou voltar para casa. E quando eu voltar, eu vou ver que tudo isso valeu a pena. Porque você pode ter certeza, todo mundo que faz uma viagem vem com um monte de história para contar. Ah, porque eu passei por isso, porque eu passei por aquilo, e vem com um monte de experiência de vida, de coisa que aprendeu. De coisa que... a pessoa aprendeu a fazer uma roupa de saco de lixo. Olha que a dificuldade faz com a vida das pessoas. Ah, eu aprendi a fazer chinelo de papelão. Eu aprendi mais do que isso. Eu aprendi a me virar, eu aprendi a não desistir, eu aprendi a dar um jeito, eu aprendi a aguentar firme. Então a gente tem que pensar nisso, no que a gente está acumulando. O que você está colocando dentro da sua mala para quando você voltar para casa? E não é uma mala física, porque você não pode levar nada material. É uma mala moral, é uma mala sentimental. Quem são as pessoas que você vai levar com você? Quais são as experiências que você vai levar com você? Quais são as coisas que você fez que fez você sentir orgulho de você que você vai levar embora? Então, ao invés de pensar assim, eu quero voltar logo para casa, você tem que pensar assim, o que eu tô fazendo? Eu tô dando valor ao tempo que eu tô aqui? Eu tô tirando o melhor que eu posso dessa experiência? Eu tô aprendendo o máximo de coisas que eu posso aprender? Eu tô ensinando o máximo de coisas que eu posso ensinar? Eu tô fazendo valer a pena o tempo que eu tô aqui? A oportunidade que me deram de estar aqui, fora da minha casa com essas pessoas? Porque também deve ser muito triste você chegar lá do outro lado, voltar pra casa e as pessoas começarem a perguntar pra você, mas o que você fez de legal? Nada. Mas o que você aprendeu? Nada. Ah, mas o que você ensinou? Nada. Eu só fiz chorar e me lamentar. Você vai ter passado por tudo isso em vão. Aí o que vai acontecer? Você vai ter que fazer de novo. Não é? Então, tente fazer o melhor com aquilo que você tem. Com o momento presente, com o lugar em que você está e as pessoas que te rodeiam. Porque você está exatamente onde deveria estar, com as pessoas que deveria estar, no momento em que deveria estar. Porque não existe erros no plano de Deus. Então, faça o seu melhor. E entenda, por mais difícil que esteja, vai passar. E uma hora você vai voltar para casa. E por pior que esteja a situação, aqui ou lá tem pessoas que te amam. Às vezes a gente só precisa olhar em volta. E principalmente aceitar que as pessoas não vão nos amar do jeito que a gente quer. As pessoas vão nos amar do jeito que elas sabem. Porque às vezes tem pessoas rodeadas de amor, mas que têm vontade de morrer porque não se sentem amadas, porque não conseguem sentir o amor das outras pessoas como são de verdade. Aí fica, não, mas eu não sou amada. Mas por que você não é amada? Ah, porque não me ama do jeito X. Mas a pessoa não vai te amar do jeito X, ela vai te amar do jeito dela. Se você sabe dar mais amor, se você sabe fazer mais, então faça. Mas não fique cobrando nada de ninguém. E é exatamente por isso que essa pessoa está perto de você, para que ela possa aprender com você e você com ela as diferenças de amar. As diferenças de gostar, diferenças de se aceitar, de fazer as coisas. Quando o ditado diz os opostos se atraem, é nesse sentido. Porque quanto mais pessoas diferentes você tiver do seu lado, mais coisas diferentes você vai aprender. Agora, se todo mundo que fosse igual ficasse junto, ninguém ia aprender nada, porque já sabe. Se eu sou expert em matemática e vivo rodeada de pessoas expert em matemática, eu vou aprender o que além de matemática? Nada. Agora, se eu sou expert em matemática e fico me reunindo com um expert em biologia, em sociologia, em gramática, em português, eu vou aprender um monte de outras coisas. Então, a vida é isso. É a gente perceber que a gente tem um monte de coisa para oferecer, mas nunca é suficiente para dizer eu não preciso aprender nada. Todo mundo tem algo para ensinar e a gente sempre tem algo para aprender.
Então vamos valorizar o momento de hoje, a vida que temos hoje, do jeito que está, porque vai passar e aí você vai ter a oportunidade de ter uma outra vida, de experimentar outras coisas, como viagens. Hoje a gente está aqui no Brasil, amanhã a gente pode nascer na França, depois de amanhã em outro planeta e com outras experiências e outras pessoas. E outras dificuldades e outros momentos bons. Vamos mudar o jeito de enxergar as coisas, porque tá tudo dentro da cabeça da gente. Porque se a gente leva a conclusão de que Deus nos fez, Deus nos ama, e nos planos de Deus não tem erro, então qualquer dificuldade que a gente passa tá dentro da cabeça da gente. E são frutos que a gente mesmo plantou e que a gente vai ter que colher. E ponto, não tem muito segredo. É simples. Mais fácil de falar do que de fazer, mas é simples. Só que só vai se tornar fácil de fazer se a gente praticar. Como qualquer coisa que a gente aprende na vida. A gente só se especializa quando... Então vamos encerrar. É bom que esse tema veio, né? Ainda mais por ser o mês, né? Que eles falam Setembro Amarelo. Então eu fiquei muito feliz que veio falar desse assunto. Eu espero que todos tenham entendido, que não tenha ficado nenhuma dúvida. Quero agradecer a presença de todos que mais uma vez estão aqui conosco, aprendendo com a palavra de Deus. Convidar novamente para que estejam presentes aqui na semana que vem, no mesmo dia, no mesmo horário, para que possamos dar continuidade no aprendizado. Quero pedir para que os nossos mentores espirituais nos acompanhem por mais essa semana, nos abençoando, nos orientando, transmitindo palavras de acalanto que aliviam o nosso coração nos momentos de dificuldade, sejam dentro do nosso lar, no nosso trabalho, na nossa família. Que Deus nos faça seu instrumento e que leve conforto às pessoas que necessitam e que estão à nossa volta, que cruzam o nosso caminho e não é por acaso. Que o Senhor continue plantando as suas sementes no coração de cada um que ouve o nosso Evangelho através da internet. Nós ficamos muito felizes em saber que esse pequeno gesto que nós fazemos abraça tantos corações. Que Deus nos usa, fala com essas pessoas através das nossas vozes. Porque é só isso que somos, instrumentos. E nos colocamos à disposição, a todo momento, a qualquer hora. Que o nosso Senhor Jesus abençoe a nossa família, abençoe os nossos corpos, para que Ele possa nos limpar das doenças que não são necessárias e que nos deem a capacidade de entender e aceitar aquelas que são necessárias e que a gente precisa passar. Que a gente possa aceitar as limitações que vêm junto com elas e que a gente não desanime, que a gente não enfraqueça e que a gente não duvide em nenhum momento do amor dele por nós. Que o nosso Senhor Jesus abençoe os bichinhos de estimação, os nossos colegas de trabalho, abençoe